Salve Dev, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a fazer um pop-up, tá? Algo que surja na tela usando a tag modal na HTML. O exemplo que eu peguei foi o do Facebook. Eu adequei ele na minha página web. Então, se a gente clicar aqui em criar nova conta, a gente vai ver que está aparecendo aqui, né? Meio que uma mini aba, né? Pra gente fazer nosso cadastro. Eu peguei essa ideia, tentei fazer, consegui fazer ela aqui. Então eu preparei um ambiente para a gente testar, tá? O código está aqui, ele já está meio que pronto, mas a gente vai dar uma modificada para a gente entender alguns comportamentos do Dialog. Primeira coisa, a gente vai ver que nossos elementos estão aparecendo aqui na tela, né? Nosso título e o nosso parágrafo, tá? E quando a gente coloca o Dialog em volta deles, tá? A tag Dialog, a gente vai ver que o comportamento natural do Dialog é ficar sem aparecer, né? Não. Por quê, cara? Porque o Dialog é feito pra gente usar mudando o estado dele para show Dialog, tá? A gente vai fazer isso através do JavaScript, colocando a ação nesse botão que está aqui na tela. Esse botão Open, né? Vai receber a ação de abrir o nosso Dialog. Se vocês perceberem, eu coloquei tanto Dialog, um ID Dialog, tá? No botão aqui também, um ID Open. E aqui no botão que vai ficar dentro do nosso Dialog, o ID Closed. A gente vai usar esses IDs lá no JavaScript. Aqui no JavaScript, a gente pega esses elementos, então eu peguei o botão Open, transferi ele para dentro de um botão. Eu peguei o Dialog lá da tela através do ID dele. Transformei ele numa constante chamada Dialog. Eu peguei também o botão Closed, que está lá na tela, e transformei ele no botão Close, tá? E aqui o que a gente vai fazer para adicionar esse comportamento, né, de quando a gente clicar no botão Open, ele abre o nosso Dialog. Então a gente coloca botão, né, o elemento, ponto um clique. O que isso aqui significa? E quando a gente clicar nele, né, a ação de um clique acontecer, ele vai chamar essa função, ou no caso ele vai ser igual a essa função. E aqui a gente passa o Dialog.showModal. Quando a gente faz isso, o Dialog se expande na tela. Aqui também eu passei uma coisinha a mais, tá? Que é para deixar um overlay, para ficar bem legal. No final da aula eu explico como é que eu fiz esse overlay. Se a gente for para a tela, vai perceber que o conteúdo não está aparecendo, tá? Quando a gente clicar nesse Open, ele vai abrir o nosso pop-up. Beleza. Esse style, tá, do Dialog é o padrão dele. Se você quiser que ele fique sem borda, mudar o tamanho, mudar o posicionamento dele na tela, você tem que mexer diretamente no CSS dele. E aqui também, se a gente olhar lá no JavaScript, eu coloquei no botão Closed o comportamento Dialog.close. Então ele vai fechar o nosso Dialog quando eu clicar no botão. Aqui, ele fecha o nosso Dialog. Porque se a gente não faz isso, a gente tira aqui o nosso botão da tela, a gente fica sem formas de fechar o Dialog. Então, por exemplo, aqui no Facebook, quando a gente abre o Dialog deles, né, o pop-up deles, a gente tem duas formas de fechar esse pop-up. Clicando no X aqui em cima ou cadastrando, que ele vai fechar automaticamente. Mas por padrão, o Dialog, né, pode ser fechado se apertando ESC. Ele fecha sozinho. Mas como o usuário não vai saber disso, é bom que a gente dê alguma forma dele fechar esse pop-up. Por isso ter um botão tanto para abrir, né, tanto para expandir esse nosso Dialog quanto para fechar é importante. Ah, Gabriel, e como é que você faz aquele overlay de fundo? A gente define uma div, tá? Fora do Dialog. Passa um ID para ela e passa uma classe para ela. Se vocês olharem aqui, eu também peguei o elemento do overlay, tá? E transformei numa constante. E aqui dentro, quando eu clico no clique, né, do botão, quando a gente abre lá o nosso Open, clica nele, ele muda, né, o style do nosso overlay.
ele coloca o overlay.style.display em block, tá? Então ele vai surgir na tela. E o contrário também acontece. Quando a gente clica no botão de fechamento, né, no Closed, ele transforma o style do display do overlay em none, quer dizer, não existe, sem funcionamento, tá? Então isso dá aquele comportamento, recarregando a página, do fundo ficar acinzentado, né? Como se desse uma impressão de desfoque. Fica muito bacana quando a gente quer que a pessoa foque aqui no nosso pop-up. Fala Dev, aqui todo o nosso código, tá, desse vídeo vai estar aqui no meu GitHub. Eu vou deixar um link aí na descrição, tá? Acho que vai ser pop-up ou pop-up/dialog, alguma coisa nesse sentido. Só clicar no link que você vai ser mandado direto para minha página no GitHub, tá? Já dentro ali do projeto, você pode ir lá copiar, fazer um fork. Fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Se gostou, deixa o like. Abraço.